Segunda fase da OAB, exame número 46, e a treta dessa vez foi com direito civil. Por que FGV? Por que justamente direito civil? Gente, mas hoje eu vim aqui para comentar um pouco sobre o enunciado. A FGV trouxe como gabarito preliminar embargo de terceiro, e eu quero explicar aqui para vocês por que muita gente acabou fazendo embargos à execução e falar um pouco aqui também sobre a possível ampliação do gabarito final. Então, bora lá. O enunciado traz para a gente o seguinte: a Sociedade Empresária Supermercado Nordeste, LTDA, representada pela sócia Silvia, contratou os serviços da Sociedade Empresária Sistel LTDA. Ok? Parágrafo 2º. Para a execução desses serviços, ficou estabelecido um pagamento mensal de R$15 mil. A Sistel prestava os serviços há 6 meses, quando o Supermercado Nordeste atrasou o pagamento de 3 parcelas consecutivas, o que permitiu a resolução contratual. Os traços estão bem retos, né, gente? Levem a mal, não. E aí, olha só que interessante. O 4º parágrafo do enunciado foi o parágrafo decisivo para muita gente, que acabou fazendo a peça de embargos à execução. Vamos entender por quê. Com o término antecipado do contrato, a Sistel ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em face da Sociedade Supermercados Nordeste para receber o valor de R$50 mil. Eu nem vou discutir teses aqui, tá, gente? Vou parar mesmo aqui só falando sobre as peças. Vocês sabem que contra a ação de execução, a defesa, né, na ação de execução de título extrajudicial, é justamente embargos à execução. E aí muita gente parou nesse 4º parágrafo aqui e já decidiu que a peça seria embargos à execução e não deu importância para o próximo parágrafo. Ou talvez já colocou ali na cabeça que a peça era essa mesma e começou a fazer, e depois talvez é que tenha avaliado aqui o parágrafo 5º, que é justamente o parágrafo que traz a resposta do enunciado, a resposta que a FGV pretendia do candidato. Vamos lá. Durante o trâmite da ação de execução de título extrajudicial, o exequente informou ao juízo que não logrou êxito em localizar patrimônio em nome da pessoa jurídica, a empresa, né? Aqui a gente já sabe que o polo ativo da empresa que é a contratada, né, a Sistel, e o polo passivo é Supermercados S.A., que é quem está sofrendo aqui a execução, né? Então, a exequente, aqui a credora, não encontrou, né, dinheiro, não encontrou patrimônio em nome da pessoa jurídica. E, ato contínuo, requereu nos próprios autos da execução a desconsideração da personalidade jurídica. Sem instaurar, olha isso, minha gente, sem instaurar formalmente o incidente da desconsideração da personalidade jurídica e sem determinar a citação de Silvia, a sócia representante lá, né, da devedora, para manifestação, o juízo determinou diretamente a penhora do imóvel de sua propriedade, avaliada em R$350 mil, bem como determinou a intimação de Silvia em 15/7 sobre a realização da penhora do seu imóvel. Gente, tá aqui a resposta, né? A gente pensa o seguinte, eu costumo dizer para os meus alunos, para quando pega a prova, quando pega o enunciado, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é procurar na peça, procurar no enunciado, saber de quem ela vai ser advogada. E aqui está em negrito, gente, olha isso, na qualidade de advogado de Silvia, elabore a peça processual adequada. Então, o 5º parágrafo determinou para a gente que caberia o embargo de terceiro, e o parágrafo aqui em negrito te disse que você é advogado de Silvia. Vamos lembrar as partes aqui do processo. A Sistel, a empresa, ingressou com a ação de execução de título extrajudicial contra o Supermercados Nordeste. Silvia, gente, é representante do Supermercados Nordeste.
Ou seja, ela não fazia parte aqui da ação. Silvia é uma terceira interessada. Terceira interessada por qual razão? Porque houve a penhora aqui do bem dela. E você, na qualidade de Silvia, tinha que fazer a defesa de Silvia. Então, a peça cabível aqui, como o espelho já trouxe, né, como a FGV já trouxe para a gente, seria justamente embargos de terceiros. E por qual razão? Olha isso aqui. O exequente lá, né, a empresa Sistel, ela requereu a desconsideração da personalidade jurídica dentro do próprio processo. E não poderia, né? E o juízo, né, se ouvidou, né, e não determinou que a exequente distribuísse o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ora, a desconsideração da personalidade jurídica, nesse caso aqui, é uma relação civil, teria que ser baseada na teoria maior. E, para isso, deveria ser instaurado um incidente fora, apartado dos autos. Ele não poderia acontecer dentro desse próprio processo. E o juízo também deixou isso passar, né? E acabou respondendo aqui o pedido da exequente, sem instauração do processo de desconsideração da personalidade jurídica, e já determinou a penhora dentro dos próprios autos. Por isso que caberia embargo de terceiro, tá? Gente, agora sim, a discussão está sendo... a FGV, ela vai ampliar esse gabarito, quando vier, né, o gabarito definitivo, tem grandes chances, tá, gente? Mas no meu entendimento, como especialista em processo civil que eu sou, não cabe embargos à execução. Então, eu acho pouco provável que a FGV amplie esse gabarito para aceitar a peça de embargos à execução. O que a FGV ainda pode fazer aqui é aceitar a peça de agravo de instrumento, tá? Agravo de instrumento. Baseado em quê? Baseado no tema 236 e também no tema 1267 do STJ, que são precedentes vinculantes e que trazem essa alternatividade de vias e o cabimento amplo do agravo de instrumento em sede executória ou executiva, né? Então, no meu entendimento, é muito provável que a FGV aceite também a peça de agravo de instrumento em razão desses temas, né, desses precedentes vinculantes aí do STJ. Agora, deixa aqui nos comentários, me diz o que você achou desse espelho e o que você também está esperando aí do resultado final, né, lá no gabarito final.